Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E aí, eu já comecei o vídeo mostrando a bagunça que tava no meu quarto. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma mega faxina que eu fiz aqui no quarto e no banheiro. Já tava mostrando pra vocês essa caixinha aí no canto da tela, que foram as coisas que eu tirei de uma gaveta só lá do armário da cozinha. Depois eu mostrei a cama, a penteadeira, né? Todas as outras coisas que a gente tem no quarto. Nesse vídeo também eu organizei o guarda-roupa com vocês. Então, foi um vídeo bem completinho. Eu tinha feito ele em outro formato, mas como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu preferi editar nessa forma de narração, porque eu acho que fica mais gostoso de assistir. Assim eu consigo colocar uma música, ficar em silêncio, deixar só vocês com a organização. E o vídeo tá muito legal, tem bastante dica, bastante detalhe. Também vou deixar alguns links bem legais aqui embaixo, de cabide, prateleira pro banheiro, caixa organizadora. Eu fiz algumas divisórias para minhas gavetas do guarda-roupa para organizar tudo, então tá um vídeo bem legal. E para apoiar a influenciadora de vocês, já vou pedir para você se inscrever nesse grande canal e deixar o seu like. Gente, isso é muito importante porque faz o YouTube entender que o vídeo é bom, que o conteúdo é relevante, assim ele indica para muito mais pessoas. E aí, eu já comecei a faxina que durou 2 dias no quarto e no banheiro, porque foram muitas coisas que eu fiz, eu fui fazendo tudo aos poucos. Não sei se vocês vão lembrar, no final do ano eu tava trabalhando no quiosque dos meus sogros pra ajudar lá na temporada e ajudar a gente também, né, financeiramente. Então, eu tava bem cansada e aí eu ia usando os tempos que eu tinha livre pra fazer essa faxina, esse destralhe, lembrando que eu limpei todos os cantinhos da minha casa. E comecei limpando a cama, porque eu acho que se você entra no quarto, a cama tá arrumada, já é meio caminho pro resto organizar, ficar em ordem, já abre uma paz no seu campo de visão. E aí eu já escolhi essa roupa de cama que eu gosto muito, deixei ela com as fronhas branquinhas, as rosas eu deixo por baixo para dar uma destoada uma da outra, e eu acho que assim fica muito bom. Já fui subindo tudo que tava no chão pra gente ter mais espaço pra mexer as coisas e varrer, arrastar a cama, aspirar, lavar, porque quando eu faço essas faxinas eu gosto muito de lavar o chão todo. Então, essa é a primeira parte que eu faço todas as vezes que eu vou começar uma faxina pesada aqui em casa. E aí, amigas, já fui correndo empurrar essa cama, peguei a vassoura, comecei a varrer. A cama eu empurro uma vez por semana, eu afasto tudo uma vez por semana, porque eu tenho 3 gatas e 3 cachorras agora. Então, tem muito pelo. Eu sou asmática. Essa parede que a minha cama fica também, o vizinho do lado, ele não fez a parede dele e ele utilizou a parede aqui da casa dos meus pais, indevidamente, sem autorização nem nada. Mas eu não quero me estressar com isso agora. Só que o que acontece? Atrás dessa parede é uma cozinha, então acaba que essa parede ela é bem úmida, então eu tenho que sempre afastar a cama, deixar o ventilador ligado, limpar tudo, passar água sanitária para não ficar nada de bolor, e também já passo lustramóveis, tiro o pó, deixo tudo bem limpinho para mim não ficar ruim. Agora no verão é ótimo, mas no inverno eu sofro um pouco. Depois eu já peguei o meu aspirador, coitadinho, tá xoxo e capenga, mas ele me atende super ainda pra limpar os cantinhos, sabe? Então eu já aspirei toda a janela, aí já aspirei embaixo do guarda-roupa, aspirei atrás da penteadeira, já fui fazendo aquela geral pra tirar todo o pelinho que tivesse, teia de aranha, excesso de poeira, porque a gente sabe que sempre fica. Ainda mais casa térrea, com criança e
Animais de estimação, gente, não tem como. Por mais que você lave quintal, limpe a casa, limpe calçada, a rua seja asfaltada, sempre vai ter poeira, sempre vai ter poeira e pelo para todos os lados. Então, eu tô só fazendo o que eu já tenho mesmo na minha rotina para manter uma qualidade e um ar respirável aqui. Quanto mais limpinho, melhor, não é verdade? E aí, depois que eu terminei toda a aspiração, tirei pó do gaveteiro, organizei todos os meus livros, agendas, já limpei espelho, penteadeira, notebook, tirei pó de tudo, deixei tudo bem limpinho e cheiroso, só pra gente conseguir fazer aquela lavagem no chão e deixar tudo zerado. Também peguei essa maquininha que eu sempre uso com vocês. Eu vou usar ela até para lavar o banheiro. Eu uso ela na cozinha. No último vídeo vocês viram que eu usei ela o vídeo praticamente todo para limpar a parede, para limpar o chão, para limpar o fogão. E eu troco somente a ponta dela e aí eu passei lustramóveis. Tirei o pó da parede toda, depois já passei lustramóveis com ela. E aí, quando eu terminei essa parte, já fui com a mesma gata garota, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, porque essa querida, ela salva a nossa vida aqui. E principalmente pra limpar cantinho e rejunte, ela é maravilhosa. Aí eu já esfreguei todo o chão do quarto e já fui puxando essa água pro banheiro, porque era o próximo cômodo que a gente ia limpar. E aí a gente vem com aquela finalização magnífica no chão, né? Passando pano pra secar mais rápido. Depois a gente volta com um desinfetante. E prontinho, o quarto quase todo finalizado, né? Pelo menos o grosso já foi. E aí depois a gente vai ficar só com os detalhes, que é limpar dentro do guarda-roupa. Oi, gente, bom dia. Ontem eu fui moleca e falei na missão. Eu só limpei o quarto, mas tirei pó de tudo, arrastei tudo, lavei chão, vocês acompanharam um pouquinho. Arrastei a cama, coloquei lençol limpo, fronha, mas eu não mexi no guarda-roupa. O Fabiano chegou cansado do trabalho, aí ele ainda foi buscar o Miguel na casa da minha mãe, então eu acabei não mexendo no guarda-roupa, deixei pra mexer hoje. Já separei os cabides, continuo lavando roupa, mas agora eu vou começar a organizar o meu, vou tirar tudo que fica pendurado e já vou ir colocando nos cabides pra depois só colocando na sequência. O meu guarda-roupa não tá aquela zona, ele tá organizado, só que tava sem cabide, tá sem organizador. Por falar em organizador, eu fiz algumas divisões para gaveta. Isso aqui é forro de PVC, eu medi e cortei várias para fazer fileirinhas e deixar algumas coisas mais organizadas, gaveta de calcinha, cueca, roupa de academia, essas coisas. Então vou dividir as gavetas, tanto minha quanto do Fabiano. Vou começar pelo meu e aí eu vou depois pro de roupa de cama. Eu tenho duas partes, tenho uma parte de roupa de cama e uma parte do Fabiano. Então eu vou começar pelo meu e vou ir limpando até a parte da roupa de cama. Aí por último vai ser a do Fabiano, que eu acho que vai ficar bem melhor, porque eu quero deixar todas as camisetas dele penduradas, que vai ficar muito mais organizado e mais fácil dele visualizar o que ele tem sem fazer bagunça na gaveta. E aí, amigas, já separei as minhas plaquinhas, os meus cabides. Eu achei que eu ia utilizar esses cestinhos organizadores, mas eu vou utilizar ele lá na hamburgueria. Então ele tá parado aqui, eu ainda não estou usando ele. E ele sobrou da organização que a gente fez lá na cozinha. Eu tirei tanta coisa que sobrou peças, sobrou espaço. E eu fiquei muito feliz, gente, porque isso dá uma paz, você abrir o armário e tá tudo no seu lugar. Nossa, que é uma paz assim que eu não sei nem descrever pra vocês. E aí o que eu fui fazendo foi já tirando as coisas do armário e já colocando no cabide pra não acumular bagunça. E aí a gente já foi colocando por sequência de cores, né?
E depois só fui organizando e pendurando no guarda-roupa. Gente, eu confesso que ficou muito bom. Me surpreendeu muito. Esse kit de cabide que eu comprei na Shopee, ele é branco, ele é bem fininho. E assim, confesso que se a roupa for muito pesada, eu uso dois. Tem aquelas peças que são o tecido é mais grosso, pesa mais. Eu coloco dois cabides em uma peça só, porque senão ele acaba dobrando. Mas um guarda-roupa com cabide, um guarda-roupa sem cabide, não tem nem comparação. E assim, a organização ficou muito melhor. Como eu não tinha cabide, porque eu fiquei muitos anos sem guarda-roupa, esse já tá me servindo super, já tá quebrando um galhão. Mas, futuramente, eu quero trocar, eu quero comprar uns mais estruturados, para que eles não fiquem quebrando, amassando, e eu não tenha que colocar dois em cada peça, sabe? Eu use um para cada peça, independente do peso, e fique ótimo, sem usar peças a mais. Depois que eu organizei calças de alfaiataria, calça social e vestido, macacão, eu já parti para as minhas blusinhas que iriam ficar penduradas, organizei elas também por cor e ficou muito bom. Eu amei do jeito que eu organizei, deixei roupa de ficar em casa, roupa de academia, calcinha, sutiã e biquíni. Somente essas peças eu deixei nas gavetas, o resto eu pendurei tudo, que fica muito mais fácil visualmente. Lembrando que tinha muita roupa para lavar, eu estava lavando muita roupa e também tinha bastante roupa para secar, dobrar, então por isso que as gavetas estavam relativamente vazias. E aí o meu critério de organização foi calcinha, sutiã e biquíni, saída de praia na primeira gaveta, blusinhas de ficar em casa na segunda gaveta e shorts de alfaiataria e jeans na terceira gaveta. Nessa parte de baixo aí que tem que tem um cabideiro, eu tinha colocado esses cestinhos para organizar os meus sapatos, que inclusive eu tirei todos para lavar, por isso que vocês não vão ver os meus sapatos aí. E depois eu coloquei as roupas de academia, que antes eu ia colocar na gaveta, mas depois eu decidi deixar cada conjunto pendurado certinho nos cabides, porque eu acho que ficou muito melhor. Organizei as calça jeans dobradinha e ficou ótimo. E aí já fui para a organização das roupas de cama, que também não deu trabalho. O que deu mais trabalho foi a parte de separar as roupas mesmo, né? Porque acaba saindo bastante poeira e eu sou riniteira, então é um combinho perfeito. Roupa, poeira e uma pessoa com todos os vídeos possíveis. Os sapatos do Fabiano eu não tirei pra lavar, porque eu tinha tirado os meus. Aí depois que eu lavei os meus, aí eu vou lavar os dele. Mas também, gente, não vai ser nesse vídeo, vai ser em outro vlog, entendeu? Porque não tem condições, é muita coisa. Quando a gente faz esses destralhes geral de final de ano, é muita coisa. Então a gente tem que sim priorizar, categorizar o que é mais prioritário e ir fazendo, né, conforme você tem tempo, disposição e organizando da melhor forma possível, que também não adianta tirar tudo do lugar e ficar com a casa parecendo um caos. O critério das roupas do Fabiano que eu usei foi: pendurei todos os casacos, pendurei também todas as calças e todas as camisetas camisas, né, também, e as camisetas. Todas as camisetas dele saí, eu pendurei e deixei nas gavetas somente as roupas de ficar em casa. Então, na primeira gaveta tem cueca, cinto, maquininha de fazer barba, essas coisas, meia. Na segunda gaveta tem as camisetas dele e na terceira gaveta ficaram as bermudas. Tanto as bermudas de correr, quanto as bermudas jeans, bermudas de tactel. Pra quem não sabe, a gente mora na praia, então bermuda de tactel aqui é tipo segunda pele. Todo mundo tem, independente se é homem, mulher, criança, velho, todo mundo tem. Temos uma
Aí eu tava mostrando pra vocês que meu quarto já estava super organizado, cheiroso e todo limpinho. E a dona da minha cama já estava lá fazendo a vistoria pra ver se tava o lençol cheirosinho mesmo, se tava tudo no lugar. Do lado da minha cama eu deixo sempre esse pratinho. Esse pratinho ele era da minha avó e eu deixo ele aí do meu lado, que sempre que eu chego da rua eu já coloco minha aliança, meu relógio, então ele me ajuda super. Deixo também o livro que eu tô lendo e o meu véu. Do lado do Fabiano tava somente o controle de uma lâmpada que eu tenho aqui e um quadro com uma foto dele e do Miguel que eu coloquei também, que eu acho linda essa foto. E aí eu mostrei pra vocês um pouquinho do meu guarda-roupa. As coisas que não couberam na gaveta, eu organizei em caixas organizadoras também. Vou deixar o link das minhas caixas aqui pra vocês. Tudo que eu for deixar link é da nossa amiga Show, a grandíssima Shopee, que sempre ajuda e salva as donas de casa, né? Então eu tava mostrando aí essa caixa de cima, é a minha caixa de medicação. A de baixo são daquelas lingeries mais chique. E esses cestinhos de palha são os meus biquínis, que eu resolvi tirar da gaveta porque eu achei que não ficou tão legal, ficou muito bagunçado. Então eu deixei somente as saídas de praia no cantinho da gaveta. Segunda gaveta, mostrando pra vocês que é a gaveta de camisetas e regatinhas, blusinhas. E a terceira gaveta, que é a gaveta dos meus shortinhos. Aí tem short jeans, short de alfaiataria, short de lycra. Todos os shorts que eu tenho ficam nessa gaveta. Aí aqui continua essa é a outra parte minha, e aí ficaram as bolsas, casacos e calça jeans, e embaixo vai ficar os meus sapatos, só que ainda não ficou no jeito certo, porque os sapatos não estavam aí, e eu queria deixar esse cesto escondido. Essa é a parte dos sapatos do Fabiano, também ficou ótima, super organizadinha. Nessa caixa eu deixo as minhas fronhas, atrás eu deixo lençol de elástico, lençol sem elástico na frente, no canto toalha, e nessa parte aí eu deixo todas as minhas mantas, cobertas, cobertor, edredom. E em cima eu deixo esses 3 travesseiros reserva. E a última parte, que é a do gato, eu deixei todos os casacos e camisas aí nessa parte, selecionados por cores. E no outro lado, de frente, eu deixei com espaço as calças. Primeira gaveta, cueca, sunga, cinto, meia, essa pecinha aí em T, preta, é uma peça para manutenção do skate. Fabiano, para quem não sabe, anda de skate, anda muito. Segunda gaveta, camisetas de ficar em casa. Eu tirei todas as velhas que estavam, então aqui eu vou deixar só a camiseta tá vazia mesmo, mas depois eu enchi ela com roupa limpa. E a última que é de bermuda, né, gente? Deixei tudo lá, tudo organizadinho, limpinho e cheiroso. E vocês não fazem ideia do cheiro deste quarto, gente. Sinceramente, ele ficou muito, muito, muito bom. Ficou muito espaçoso, ficou muito limpinho. E eu amei o resultado. Não só eu, como a senhorita 11 também. Vocês podem ver que ela só vira de um lado pro outro. Não faz nem o esforço de levantar. Esse espelho eu que montei também. Coloquei uma madeira atrás e coloquei uma fita de LED. Eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. E aí, quando a gente quer deixar um climinha mais... uma luzinha mais baixa, paz que dá, eu deixo somente a casa arrumada, né, gente? Fala sério. Fica muito bom. Maravilhosa. Maravilhosa. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto, a sensação do pós-faxina. A gente faz uma faxina na casa, toma um banho e deita no sofá. Uma das coisas que eu mais gosto. Mostrando o resultado do guarda-roupa, que ficou incrível. Esse caderno que tá aí atrás das roupas de cama, gente, esse caderno eu uso ele só tá as capas mesmo, ele tá bem velho, e eu uso ele pra fazer a dobradura das roupas. Eu uso ele como guia e fica ótimo quando a gente dobra as coisas, ficam todas do mesmo tamanho, principalmente roupa de cama, que são coisas maiores, e as roupas do Fabiano. E aí, amigas, já fui pro banheiro. Antes de fazer o banheiro, de fazer a limpeza no banheiro, o que eu fiz? Tomei um grande banho e parti para colocar tudo o que eu já queria colocar nesse banheiro. Que eram algumas prateleiras para me ajudar a organizar algumas coisas, tanto no box quanto em cima da pia, né, do lavatório. E
queria também colocar algumas coisas pra pendurar a toalha, tanto de rosto quanto de banho. Eu tinha esses ganchos de cortina que eu não tava usando, e aí eu utilizei ele mesmo. Já usei os furos que já tinha na parede, eu só furei por cima do papel de parede e ficou ótimo. Eu fui marcando tudo e Fabiana já veio furando, e eu fui colocando as prateleiras pra já ir arrumando, adiantando, né? A gente trabalha sempre assim, enquanto um vai fazendo uma coisa, o outro já vai fazendo outra, porque acho que a gente termina mais rápido e acho que isso nos ajuda a formar uma bela equipe. Gente, essas prateleiras que eu coloquei nessa parte aí, que é no box, fica de frente pro chuveiro, me ajudou tanto. E outra coisa, essas queridas eu comprei na Shopee, pra variar, né? Pra não sair do nosso discurso, amigos da Show. E aí eu comprei na Shopee, paguei super baratinho, vieram 4 e eu utilizei no banheiro 3. Na verdade, essas prateleiras eu comprei porque uma profissional da época que a gente tinha a Maria Brasileira quebrou uma prateleira dessas no banheiro de um cliente. A gente teve que ressarcir o cliente. Mandamos a prateleira que quebrou para casa do cliente, e as outras 3 que sobraram eu acabei colocando aqui em casa agora. Lembrando que a gente não é mais proprietário das unidades Maria Brasileira, São Vicente e Praia Grande, mas são coisas que aconteceram e eu preciso passar para vocês a informação correta. Já ganhei meu grande beijo e fui bater um preguinho para colocar o quadrinho do meu cachorro no vaso sanitário, lendo seu grandíssimo jornal. O quadrinho que a gente comprou lá pro escritório, na época que a gente tinha escritório, mas como a gente não tem mais o escritório, a gente trouxe ele pra cá e ficou incrível. Gente, agora deixa eu falar uma coisa. Eu apanhei tanto pra pôr este bendito quadro que vocês não fazem ideia. Eu apanhei muito, muito, muito. Mas no final deu certo, o quadro é super levinho e eu nem pensei, porque se eu tivesse pensado, o que eu teria feito? Colado ele com fita 3M. Eu tenho aqui em casa e acabou que eu esqueci. E o resultado foi esse, ficou ótimo. Ele tava meio tortinho, mas eu amei no fim das contas como ficou. E agora, gente, vamos pra grande limpeza. Lembrando que aí na minha frente, essa mancha que tá em toda a parede no banheiro, não é mancha, tá? É a sombra do varão da cortina do box. Primeira coisa que eu fiz foi jogar cloro ativado por todo o banheiro, por todos os rejuntes, em cima do vaso sanitário, em cima do cesto de roupa suja, e depois já peguei a maquininha e fui esfregando tudo. Eu coloquei o bico de escova porque ele alcança todos os cantinhos, né, dos rejuntes, todos os cantinhos de parede, e aí já fui fazendo essa limpeza, o que ajudou muito. E, gente, é sério, quando eu falo dessa maquininha, não é exagero, ela poupa muito meu braço, porque eu só tenho que levar ela até onde que eu quero que lave. Depois eu jogo a água, enxago e tá tudo certo. Eu não preciso ficar fazendo o movimento de esfregar, de vai e vem ou de círculo, porque a escova já faz isso por mim. Quando tá muito, muito manchado, tá muito sujo, a única coisa que eu faço é ficar com ela parada em cima da mancha, em cima da sujeira, e ela faz o trabalho sozinha de fazer toda a limpeza. Depois disso, já fiz a minha aguinha com veneno, peguei o meu grandíssimo LT. Vou deixar link aqui pra vocês também, porque eu sei que tem muita gente, assim como eu não conhecia, tem muita gente que não conhece. LT é um acessório que a gente coloca um cabo de vassoura, rodo, enfim, e a gente coloca na sua base algumas fibras. E aí depende da superfície que você vai limpar, você vai ir alterando as fibras que você vai utilizar de acordo com o que você vai limpar, né? Se for vidro, tem que ser uma fibra mais macia. A gente utiliza ou a azul ou a branca, caso você não tenha a azul. Se for piso, porcelanato, a gente pode utilizar a verde. Não pode utilizar a verde em vidros, porque ela risca. Plástico também a gente usa a branca ou a azul, porque elas são bem molinhas.
Mas, gente, LT também é vida. E assim, se você não tiver escovinha e tiver o LT, ele vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Depois já aproveitei, tirei toda a poeira das prateleiras, já lavei as prateleiras também, já fui lavando todo o box. Não sei se vocês repararam, a gente tem uma muretinha aí entre o box e o resto do banheiro que meu pai fez na época que ele construiu a casa. E essa mureta, ela me dá muito trabalho, porque ela tem cantoneira dos dois lados de alumínio, então eu tenho que ficar areando também, mas eu tirei aquela ponta de escova, encaixei uma ponta que a gente conecta as fibras. Também a gente consegue colocar essas fibras que eu falei do LT nessa escovinha rotatória. E aí eu coloquei, em vez de colocar fibra, eu coloquei o bombril. Dá um trabalho depois pra tirar, porque ele dá uma agarrada. Mas, gente, nada de bicho de 7 cabeças. Lavando a gente resolve. E eu uso eu uso essa escovinha com o bombril para arear essas cantoneiras de alumínio. Depois disso, já finalizei o box, fui organizando todos os produtos que ficam por lá, pra já fechar e deixar tudo limpinho e cheiroso. Ficou muito, muito bom. Eu amei essa prateleira, salvou muito, muito, muito a minha vida, porque ficava tudo na janela. Aí quando as gatas queriam sair e a casa tava fechada, o que elas faziam? Derrubavam tudo pra sair pela janela. Após isso, já fui fazendo a parte de puxar toda a água que tava lá no box, né? Deixar ele todo finalizadinho, sequinho, porque não adianta nada, gente, limpar a casa, faxinar e deixar tudo desorganizado. Isso eu aprendi com a Maria Brasileira. Tem coisa que está bagunçada, tem coisa que está suja, mas tem coisa que é só a sensação de bagunça. Então, quando a gente limpa a casa e finaliza, fica com aquela sensação de paz, realmente. E eu aprendi que a gente tem que finalizar, assim, todos os cômodos. E outra coisa, gente, essa história de organiza tudo, volta, varre tudo, volta, limpa, passa pano, isso não existe. Porque se acontecer alguma coisa, a gente não vai conseguir finalizar aqueles cômodos. Então a gente finaliza um cômodo por vez e vai levando a sujeira toda de uma vez, ao invés de ficar passeando, andando e levantando poeira, já vai levando toda a sujeira de uma vez para fora da casa. Aqui em casa eu faço assim e sempre funciona. Quando eu tô somente limpando, é uma faxina mais leve, o que eu faço? Eu limpo todos os cômodos, varro bem. Vou limpando, eu organizo o cômodo, troco a roupa de cama, já tiro o pó, varro, limpo outro cômodo e aí eu limpo o banheiro, limpo o quarto do Miguel e o corredor. E aí eu já lavo toda essa parte aqui que é mais íntima. Depois eu faço a mesma coisa na sala e por último a cozinha, que aí eu já vou jogando todo o resto da sujeira já pra fora, pro quintal, e já jogo a água que eu lavo a cozinha ou passo pano, jogo tudo pra fora. Oi, gente! Hoje é o dia 5 de faxina e eu não consegui terminar de filmar a limpeza do banheiro ontem porque o celular descarregou e eu já tava bem cansada. Então, o que eu fiz? Eu limpei o banheiro, finalizei. Acho que eu gravei tudo, só não gravei a parte de fora do box. E aí, eu finalizei, a gente colocou as prateleiras, ficou ótimo. E hoje eu vou começar a limpeza do quintal, vou trazer vocês comigo, mas vou fazer isso em outro vídeo. Agora fiquem com o banheiro, fazer um tourzinho aqui pra vocês entenderem como eu organizei. E, gente, ficou muito bom, muito bom. Agora falta mesmo a porta, tanto aqui quanto do meu quarto e do quarto do Miguel. Eu acho que, a princípio, eu vou colocar sanfonada mesmo, só pra dar mais privacidade, eu acho que vai ficar melhor os ambientes. Mas a gente vai conversando, se eu mudar de ideia, eu vou avisando vocês por aqui também. Assim pra cima, aí entrando a gente já tem aqui toalha de rosto, coloquei essa prateleirinha aqui do lado do espelho, e aí coloquei isso aqui, ó, era um negócio de varão de cortina. Aí eu coloquei aqui em cima meus produtos de skincare, que eu faço pela manhã, então eu já
tô deixando aqui. Depois eu venho falar com vocês sobre ele em outro vídeo, porque eu estou adorando e foi super baratinho. Também tô deixando nossas escovas de dente, pasta, o meu polvo que eu uso pra lavar o rosto. Aqui em cima tem outras coisas também, tem protetor térmico, creme de corpo, desodorante Fabiano, meu, óleo de cabelo, enxaguante bucal e protetor solar, sabonete para as mãos, aqui ficou assim. Aqui eu tenho que lixar e invernizar novamente, mas eu não quero fazer isso agora, porque senão acho que eu vou ficar ruim. Vou esperar ficar melhor, né, porque eu tava doente esses dias, e aí depois eu vou fazer essa parte aqui. Embaixo aqui ficaram meus absorventes, aqui papel higiênico, né? Deixei essa caixinha as minhas escovas, mas depois eu vou encapar ela ou arrumar outro lugar pra colocar. E aqui tem produtos que a gente não tá utilizando, água oxigenada, pasta de dente, sabonete, reserva, essas coisas. Pedra pra vaso sanitário. Desse lado ficou o cesto, que ficou limpinho, impecável. Esse móvel que a gente apoia celular, alguma coisa que tiver no bolso, carteira, antes de entrar no banho. Esse espelho vai permanecer aqui por enquanto. O meu quadrinho do cachorro. Eu ia tirar esse papel de parede, mas eu resolvi não tirar. Aqui eu coloquei outro gancho daquele pra pendurar a toalha. Aí tá essa toalha bonitinha aqui. Lavei toda essa cortina. Ficou bem limpinha, tava com umas manchinhas embaixo. Agora ela tá bem limpinha. Ó, toda limpinha. Lavei todos os rejuntos, essas partes escuras que vocês estão vendo e que tá faltando mesmo. Então, vou fazer essa parte também. E deste lado aqui, eu tenho mania de escovar dente no banho. Se tomar 15 banhos no dia, eu vou escovar os dentes as 15 vezes. Aí eu deixei essa escova de dente, essa minha escovinha de unha das mãos. Tem um polvo também, tem sabonete aqui também, shampoo, condicionador, essas coisas, gente. Coloquei esse espelho aqui pra quando o Fabiano quiser fazer a barba, pra ele ficar pronto, ficar fácil, né? Ou pra quando eu estiver fazendo hidratação no banho também, enfim. E aí eu coloquei essa plantinha aqui e eu amei, acho que ficou muito, muito, muito fofinho. E é isso, como pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Aí saindo aqui do banheiro, chegamos no meu quarto, isso aqui já é roupa pra guardar, mas ele segue lindo e pleno e totalmente organizado. Deixa eu mostrar pra vocês a gaveta do Fabiano que eu tinha falado, quando tivesse mais cheia. Ó, bem organizadinho. Aqui ainda sobrou esse espaço, mas sempre tem alguma coisinha, né, carteira, alguma coisa pra colocar, então eu acho que ficou muito bom. Ainda tô tirando bastante coisa do varal, então ainda tem uns espaços no guarda-roupa. E aí, semana que vem eu vou focar no quarto do Miguel, que aí vai ficar só o quarto dele. Vou dar uma reformadinha, vou colocar um papel de parede, vou colocar cabeceira, vou colocar o projetor dele no teto pra ficar com uma qualidade melhor, ficar mais pertinho da parede, fazer algumas alterações. E aí vou levar vocês comigo também. Mas já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, que isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês gostam do meu conteúdo. Compartilhem com os amigos, com a mãe, com a irmã, com as primas. E é isso, gente. Agora eu vou chegar de falar que eu vou ali pro quintal, que vai vir um vídeo muito bom também, por aí. Tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!